Estreia hoje, aqui na TV Câmara, o programa Cena Cultural, que visa valorizar artistas e obras da região, além de contar a história de Bagé. Para marcar a nossa estreia, escolhemos entrevistar a médica e historiadora Elizabeth Fagundes, que lança a segunda edição do seu livro Inventário Cultural de Bagé. Eu sou Bárbara Linhon e convido você a vir comigo conhecer esta cidade que é rica em história e cultura, sendo esse o principal tema da minha conversa com Elizabeth, que você confere agora. Eu estou aqui com a autora e pesquisadora do livro Inventário Cultural de Bagé, Elizabeth Macedo de Fagundes, que é natural de Pelotas, vai nos contar um pouco de como foi a montagem, a união dessa obra. Elizabeth, o teu livro teve uma repercussão ótima na primeira edição. O que te motivou a fazer a segunda edição do livro? Justamente essa boa repercussão. É que o livro esgotou-se mais ou menos eu lancei em 2005, e em 2007 ele já estava esgotado. E muita gente pedia, principalmente em função, assim, escolas, as universidades, que queriam, né, conhecer mais sobre a história de Bagé, conhecer o nosso patrimônio. Então começaram a perguntar quando é que tu vai fazer a segunda edição. Só que, claro, quando a gente faz a primeira edição, primeiro, muitas coisas ficaram de fora na primeira, por falta de conhecimento. Eu não tinha conseguido e eu procurei, assim, aquilo que eu publiquei na primeira edição, tentei ser, assim, o mais fidedigna possível e publicar aquilo que era correto. É óbvio que alguns deslizes há, até porque as informações que a gente tem são através de jornais antigos. Eu pesquisei desde o primeiro jornal de Bagé, do Aurora de Bagé, e algumas também informações que as pessoas iam me dando. Então eu fui coletando coisas que já estavam até publicadas em livros, o Eurico Salles, o próprio professor Lemezec. Então, pessoas que publicaram já alguma coisa da história de Bagé e eu mais ou menos dentro da proposta, que era descrever alguns prédios, então eu ia fazendo essa coleta. Nessa segunda edição eu me senti com a responsabilidade de corrigir algum erro que pudesse ter acontecido na primeira e coisas que eu tinha deixado de fora e que ao longo desses anos, né, de 2005 para cá, muita coisa, né, eu consegui descobrir. Muita gente veio e também pesquisar, tive a oportunidade até de ir em lugares onde eu gostaria de conversar com pessoas que tinham ligações com Bagé. Então foi por isso que... E demorei, né, porque muita gente já desde do início das comemorações dos 200 anos, me cobravam. Sim. E demorou por causa disso, porque aí eu comecei a pesquisar. Sim. E a tua pesquisa envolveu viagens, envolveu quanto tempo de pesquisa? O tempo, na verdade, assim, eu não tenho tempo marcado, porque eu acho que eu nunca me desligo dessa parte de pesquisa, porque faz parte até do meu dia a dia. Em relação às viagens, é que houve uma oportunidade, eu fui a Portugal e sempre pensei, bom, o dia que eu for a Portugal eu vou pesquisar sobre o Visconde, né, de Ribeiro Magalhães. Então aí eu fui a Paredes, que é a cidade de nascimento dele, Castelões de Cepeda. Então fui conhecer, fui ver de perto, assim, a história, porque tem uma coisa assim de tu entrar no clima, de tudo, se tu vai no lugar. Eu não consegui lá diretamente, consegui algumas informações. Tá? Mesmo ele eu conheci os lugares onde ele ajudou, que a Santa Casa de Paredes, ele deu dinheiro no início, início do século XX, ele doou dinheiro para o hospital e também para os bombeiros de Paredes. Então eu conheci esses dois locais, mas historicamente, assim,
as pessoas que me atenderam não conheciam muita coisa. Eu não sabia. Bom, mas só em estar no local já me satisfez. Já busca uma essência. Né? Outra pesquisa importante que eu fui de ir no local foram duas. Torroella de Montgrí, fica a 100 quilômetros de Barcelona. Eu fiz um contato prévio com um senhor chamado Ramon, que é bisneto do Ramon Galiberne. Ramon Galiberne foi um espanhol que viveu em Bagé mais ou menos de 1850 e poucos até 1878, e ele era um comerciante espanhol, foi o fundador da Sociedade Espanhola em Bagé, e doou os sinos e o relógio da catedral. Então também, isso foi até através da internet que eu cheguei nesse bisneto dele, e eu soube que ele, quando retornou para a Espanha, ele construiu uma casa em Torroella de Montgrí, e essa casa hoje virou um museu. Então eu digo, bom, quero conhecer, porque dizia que a casa que ele havia construído tinha muita influência do tempo que ele tinha vivido no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Bagé. Então eu fiquei curiosa. Muito interessante. Eu fui recebida por esse senhor, foi extremamente gentil e fiquei conhecendo muita coisa, inclusive fotos de Bagé que ele tinha. E aí até consegui acrescentar nessa segunda edição. E a gente fica emocionada, né? A primeira coisa, quando nós chegamos na casa dele, ele veio com uma caixa, abriu a caixa, a primeira coisa que ele tirou de dentro foi um exemplar do Correio do Sul. E me mostrou, eu até bati foto, que eu disse, mas por que o senhor tem esse jornal? Porque ele veio a Bagé na década de 50, quando, em lua de mel, passou por Bagé. Então ele comprou o jornal dos dias que ele esteve na cidade. Então, assim, um colecionador e também apaixonado pela história, né? Sim. Então, esse tipo de coisa que a gente vai pesquisando e encontrando. E alguém te incentivou no começo dessa busca? Porque a primeira edição foi em 2005. Desde quando que antes dessa na data? Verdade, o meu grande... Alguns colaboradores. É um livro muito detalhado, é muita história para ser passada, né? É porque eu fui colhendo tudo que já tinha sido pesquisado um dia. Sim. Mas eu acho que o meu grande incentivador foi o professor Tarcísio Taborda, que também o início, né? Eu conheci no Museu Dom Diogo, até porque eu comecei a visitar o museu, eu não era de Bagé e eu tinha curiosidade de saber da história daqui. E aí eu conheci, ele e a Neuza, ficamos amigos, e ele foi um grande incentivador para escrever a história da medicina, porque eu perguntava muito sobre os primeiros médicos. Sim. E ele me estimulava, assim, até perguntas que eu fazia para ele, que depois eu percebi, né? Eu dizia, quem é o primeiro médico? Ele disse, não sei. Não, tu tens que pesquisar isso aí. Claro que ele sabia, né, que o primeiro médico civil em Bagé foi o Dr. Pena. Mas ele me estimulou a pesquisar. E eu tomei o gosto, acho que foi. Não tem Foi daí que surgiu o gosto na médica pela história. Isso, aí eu comecei por essa história, mas aí... Por buscar um pouco da história da medicina que chegou. Porque tu é de Pelotas, né? Tu é natural de Pelotas, então foi daí que foi surgindo essa paixão por Bagé também. Porque casei com bagienses, os meus filhos são bagienses. Todos vieram pra cá. Então, né, eu acho que, no fim, essa é a curiosidade que E qual a sensação que te deu depois de ver a obra concluída? Admirando, porque é muito rico para Bagé ter essa obra. É claro que eu fico extremamente lisonjeado, porque qual foi, assim, o que me motivou? Na verdade, porque quando tu começa a estudar, e na época o professor Tarcísio formou um grupo de pessoas interessadas em história, que hoje esse grupo persiste, hoje é o nosso núcleo de pesquisas Tarcísio Taborda, que nos reunimos, né, com frequência, justamente para trocar, né, as nossas pesquisas. Eu estou pesquisando isso, se comenta nas reuniões. Então, assim, em relação a essa boa repercussão que teve o livro, claro que eu fico lisonjada, até pelo lado que eu nem me considero uma escritora, mas claro que com um livro na mão, naquele momento tu te sente uma escritora. Claro, né? Eu não faço ficção, não escrevo romance. A iniciativa de juntar... Porque tu constrói alguma coisa, todo mundo diz, né, que a gente tem que escrever um livro, fazer um filho,
né? E plantar uma árvore. Então, acho assim, realmente a satisfação que a gente tem, porque é uma obra tua, mesmo que tenham sido coisas que muita gente já pesquisou, mas eu consegui materializar na forma de um livro aquilo. A vontade de muitos, né? E agora para o futuro, tu tem já alguma outra pesquisa que tu está envolvida? Quem sabe, de um novo livro? Eu tenho que retomar, né, o meu ponto inicial que foi a história da medicina. E até ontem eu entrei em contato com o Juca e já está agendado para Porto Alegre eu fazer algumas palestras a respeito da história das primeiras médicas. Porque assim, eu comecei com a ideia de fazer a história da medicina especificamente em Bagé. Mas, por ocasião de dois momentos também que eu vivi em relação à história da medicina, que foi nós construirmos também o Museu da História, o Memorial da Medicina do Museu Dom Diogo. Sim. Que nós começamos na época que a presidente da Sociedade de Medicina era a Cledinara. E nós as duas, eu fazia parte da diretoria, e ela sabe que eu sou apaixonada por história, e volta e meia ela me fazia perguntas sobre médicos antigos de Bagé. E aí um dia ela disse assim, quem sabe a gente faz um memorial? Na verdade foi assim, não existia ainda o Memorial da Medicina de Porto Alegre. O Museu da História da Medicina não existia ainda. E a gente começou a fazer, e numa Semana Médica, nós mostramos, né, na Semana Médica, o material que alguns familiares de médicos antigos haviam doado. Bom, mas foi tanto material que nós ficamos as duas, mas o que nós vamos fazer? Porque nós não tínhamos nenhum local apropriado para guardar todo aquele material. A gente imaginou que seria aquilo que a gente poderia guardar num armário. Sim, dentro de casa. Não. Num primeiro momento foram doadas 300 peças. Então não tinha como. Aí nós entramos em contato, né, com a Urcamp, e fizemos essa parceria. Então doamos o material, claro, as pessoas que haviam doado souberam disso, porque a gente achava que aquilo deveria ficar num local que acondicionasse aquilo de uma forma correta e que ficasse aberto à comunidade. E hoje também fico muito satisfeita de saber que dentro do museu é uma sala muito apreciada, as escolas todas visitam. E sempre que eu viajo, acho que todos os lugares que eu vou, sempre procuro visitar os museus de medicina. Porque até para ver, e cada vez eu fico mais orgulhosa de que o nosso é muito rico. As pessoas guardam ainda muita coisa. Então, assim, doutor Infantini, por exemplo, através da Magna Dona Alvarina, nos deram vários materiais que estão lá. Então, assim, esse memorial foi mais um estímulo para mim continuar pesquisando a história da medicina. E também o memorial da Santa Casa, que a gente resgatou uma série de retratos que assim, tinham ficado deixados ao longo do tempo, né? Que as pessoas, ou fundadores, pessoas beneméritas, colaboradores, tiverem momentos a inauguração do seu retrato. Sim. E esses retratos eu consegui, muitos estão na provedoria, e nós fizemos um memorial na entrada do hospital, que também é uma tentativa assim, de quem circula ali, olhar, porque são pessoas, se um dia elas colaboraram, elas não podem ser esquecidas, né? Sim. Fazem parte da história do hospital. Então, Elizabeth, eu queria primeiro de tudo te parabenizar por também estar botando o nome de Bagé a nível de estado, de Brasil, de mundo. Né? A gente vai sendo reconhecido através da história. E eu queria que tu passasse uma mensagem para o pessoal de casa, porque eu sei que a tua obra ela tem um objetivo de mostrar a importância de preservar os patrimônios históricos da cidade, né? Então, para finalizar, eu gostaria que tu passasse uma mensagem para o público. Eu acho assim, em relação à preservação de patrimônio, isto é um processo lento. A gente sabe outros lugares que todos enfrentaram no primeiro momento dificuldades na parte de preservação. Mas eu penso que o mais importante na parte de querer que alguém tenha amor pela sua cidade, amor pelo seu patrimônio, não só o construído, mas também, às vezes, até o patrimônio imaterial, né?
precisa conhecer, precisa ter o Saber da conhecimento. história, sim. Então, assim, o livro, ele é uma contribuição, né, pelo menos de algumas dos nossos patrimônios, porque através do conhecimento as pessoas vão ter vontade de preservar, a verdade é essa aí. Sim, né? Então eu acho que a educação é o primordial. É o ponto. Então isso aí que é a minha contribuição. O teu recado. Isso. Tá certo. Muito obrigada, Elizabeth. A gente fica por aqui. Obrigada a todos e até a próxima.